O Homem em Catarse é um projeto meu, pessoal, artístico, do Afonso Toril, e que começou por uma fuga às composições folk que eu tinha de outros projetos que eram mais elétricos, mais de banda, não é? Mais trabalhar em grupo com outras pessoas, foi uma fuga para um lado mais pessoal, fazer umas canções, umas composições mais pessoais e ao mesmo tempo mais emocionais. Foi essa necessidade de ter um espaço meu para fazer coisas mais minhas, digamos assim, que começou este projeto sem eu saber muito bem que estava a começar, porque eu comecei a fazer umas coisas, mas sem um objetivo muito definido. Isto foi há sensivelmente 9, 10 anos atrás que eu comecei a compor umas coisas mais pessoais e pronto, com o tempo foram surgindo oportunidades de tocar, oportunidades de gravar os primeiros registros, depois com o surgimento do primeiro EP, do primeiro trabalho a sério, que foi o Guarda-Rios, pronto, despoltou-se uma série de coisas em que esta vertente muito pessoal acabou por se manifestar sempre nos discos que assim seguiram, não é? No caso de Viagem Interior, que foi mais uma vez uma viagem pessoal que eu estabeleci pelo interior do português, e daí surgiu um disco, mas sempre com uma visão ao interior, mas sempre muito minha e muito reflexiva, e sempre também com ligação às palavras. E isso foi sempre uma tónica, tentar que, com ou sem mensagem escrita, se sentisse um lado emocional e, há quem diga, poético. Pronto. E isso continua até aos dias de hoje, até ao trabalho mais recente que foi lançado, que é o Sem Palavras, que lá está, é baseado num poema, apesar do disco ser instrumental, e continua a ter esse lado pessoal, esse lado emocional, muito interior. Portanto, diria que o projeto navega sempre no despoltar de sentimentos pessoais e emoções, e acaba pronto. É uma forma de eu partilhar com toda a gente. O Homem Catarse é uma partilha, não é uma instituição, é uma pessoa que partilha as vivências que tem e aquilo que vai sentindo, e pronto, e que acaba por encontrar cumplicidade nas pessoas. Também é um projeto que vive muito da cumplicidade e da proximidade das pessoas, sobretudo ao vivo, porque há essa necessidade de estabelecer pontos emocionais. Eu acho que o meu trabalho nunca está acabado, só fica terminado quando o trabalho que eu faço contacta com as pessoas e as pessoas absorvem. Portanto, é uma espécie também de partilha, mais do que intimista, emocional. O primeiro momento, eu acho que o momento essencial do início do que eu fui chamado mesmo senti um chamamento para levar isto mesmo a sério, foi na altura do Guarda-Rios, o primeiro EP, e sobretudo depois de ter registado algumas imagens de uma viagem que fiz a Paris, não é? E de um tema que também está presente nesse mini álbum, o EP,
que se chama Teremos Sempre Paris, e da inclusão também do mergulho no cabo para os novos talentos FNAC, uma série de coisas que me puxaram para a estrada e para as edições, e toda essa experiência que fui adquirindo ao vivo e todas essas viagens que comecei a fazer acabaram por culminar no maior longa duração que fiz até hoje, que acabou por ser ao mesmo tempo o primeiro álbum, foi Viagem Interior, onde eu percorri o interior do país antecipadamente, e onde as cidades me foram levando a escrever, seja temas instrumentais, seja temas com lírica, seja reflexões que eu tive naquele local, mas que possam não ter a ver com aquele local. No fundo era uma refração ou reflexão, não é? Refração e reflexão do que eu ia sentindo nos locais. Foram 17 locais do interior do país que depois estiveram e estão, não é? O bem da arte é ficar, estão num disco ao qual o José Luís Peixoto também se associou com um texto seu com o título Interior, lá de dentro, e teve percussão depois também ao vivo, com passagens por muitos desses locais, quase como para terminar o ciclo, não é? Da criação, da concepção e depois do resultado final. E foi sobretudo muito importante para mim, porque senti que de alguma forma deu o meu contributo artístico para um alerta sociológico da situação paradoxal portuguesa, é? Do interior para o litoral. E pronto, foi um disco que acabou por correr bastante bem e que me solidificou a minha forma de ver as coisas, de estar e de tocar. Pronto. Toquei bastante ao vivo, sempre com ter os instrumentos que tenho na mala do carro a seguir viagem, tocando nos mais diversos lugares, desde locais pequenos com as pessoas próximas de mim, até teatros, ou até festivais, ou até junto da natureza, que tanto gosto. Portanto, nunca foi uma preocupação estética as dimensões dos locais, mas sim o que é que eu estava a querer fazer chegar às pessoas. Fruto disso também acabei por registar nos jardins do Museu Nogueira da Silva, em Braga, esses concertos, esse intimismo que ia tendo nesses concertos, esse pouco formalismo na forma como me apresentava ao vivo, com a experiência que fui adquirindo, não é? Tocar e sempre com a poesia ligada a este projeto, acabei também por lançar mais recentemente o disco Sem Palavras, que é um disco que é baseado num poema com 100 palavras, precisamente, e onde discorre desse mesmo poema 10 temas instrumentais, onde existem as primeiras abordagens ao piano, onde existem as primeiras abordagens à eletrónica e onde pela primeira vez comecei a ter contacto com foi o disco, pelo menos internacionalmente, mais que eu lancei até agora, teve mais proporções, ora passou em rádios de fora, ora porque as pessoas de fora interessaram-se muito pelo disco. Portanto, é um disco também cuja linguagem universal é música, não é? Tem um centro, não tem uma mensagem lírica, apesar de ser baseado num poema, tem uma abarcagem muito maior, e acaba por ser um disco de que me vai confidenciando, um disco que foi companhia também para muita gente e serviu digamos, de bálsamo para estes tempos estranhos também para muita gente, e é um disco
continua a ser muito pessoal. Portanto, há um fio condutor desde o início, que é um disco extremamente pessoal, onde se fala de várias coisas que me inspiraram, bandas, artistas, situações, pronto, e acaba por ser um disco que eu gosto sempre que seja diferente de tudo que eu tinha feito para trás. Portanto, era isso que eu também, era o objetivo que eu tinha, e porque eu não gosto de lançar discos iguais, entre aspas, não é? É sempre a mesma pessoa, mas gosto de dar novos caminhos ao próprio caminho, senão parece que estamos sempre no mesmo sítio. O que eu gosto na criação, na residência artística, é precisamente esse foco, o de estares compenetrado, e eu componho muito em casa, mesmo muito, mas sou uma pessoa que não consegue estar muito tempo em cima da mesmo riff, da mesma ideia. Eu gosto sempre de respirar. Mas na residência artística, e no caso das residências que tenho feito, inclusive esta, o que vou sentindo eu sei que não tenho muito tempo para fazer isto, tenho um tempo determinado, mas sei que quero muito fazer isto. Então ataco-me muito e sem sentir-me constrangido ou aborrecido porque tenho que fazer aquilo, não. Estou mais motivado porque eu tenho a oportunidade para fazer aquilo. Pronto, eu já tive uma residência artística, já fiz uma residência artística no Farol, no Cabo de São Vicente, no Algarve. Também já tive a oportunidade de fazer uma em Figueiró dos Vinhos, onde compus um tema, mas uma residência artística que me levasse a fazer um disco, ou pelo menos que me levasse a conseguir conceber uma obra de uma dimensão maior, é a primeira vez que acabo por estar neste contexto. O que realmente me ajuda na criatividade é essa capacidade de manter o foco e de saber que eu vou ter que ter isto pronto e que isto vai ter que estar bem. E engraçado, porque nunca senti que me liscasse a criatividade, porque a criatividade às vezes é como o vinho, não é? Depois de se abrir tem que esperar um bocadinho para perceber se realmente aquilo vai estar bom, tem tempo de maturação. Neste caso, e em todos os casos da residência, eu senti sempre que estava. Nunca senti que o tempo fosse um incómodo, sempre senti que era apenas um companheiro de criação, nunca foi barreira. Nesta residência artística com os Generation, no trabalho da casa, há uma associação, quase como eu estou a fazer em casa, não é? Quase como eu sinto que estou a fazer algo completamente natural, e inspirando no que me rodeia, nos locais que eu também que eu deambulei nestes últimos tempos devido ao confinamento, e a possibilidade, às vezes mesmo logística, de a possibilidade de conhecer as pessoas que também te vão poder dar as ferramentas para poderes fazer as coisas sem aquele bloqueio, sem aquele formalismo de temos que ver. Não, há sempre uma solução ao pé para conseguir fazer com que as coisas avancem. Isso, neste caso específico, foi muito importante, e está a ser muito importante, porque estou a sentir que as coisas se desbloqueiam com extrema facilidade, e tudo muito organizado, mas que não há bloqueios, há desbloqueios. E pronto, tem sido também de sentir que quando também estás em residência, as ferramentas te surgem com a necessidade que tu precisas, tu nem estás muito preocupado com os prazos, etc., porque as coisas vão se fazendo, vão fluindo, e nesse aspecto é fixe.
penso que é cada vez mais importante estabelecer essas parcerias e haver oportunidade do artista poder fazer, não diria por encomenda, mas fazer algo desafiado ou lançado por alguma plataforma, por alguma organização. Ainda para mais, e começando por aí, nesta altura em que os concertos deixaram de existir, que é, no caso da música, que é a área onde eu trabalho, que é normalmente 60%, 70%, 80% da subsistência para um artista, nesta altura é de uma importância tremenda. Uma residência artística, por exemplo, este trabalho da casa é de uma importância tremenda nesta altura. E como tu bem falaste, nem é só por uma questão, é sobretudo por uma questão financeira, porque uma pessoa, quando acaba por incitar um trabalho e ter o apoio para o fazer, todo esse trabalho vai gerar alguma coisa, quanto mais não seja, pode gerar a nível de direitos conexos, de autor, do publishing, uma série de coisas que, se tu tiveres apoio para fazer o trabalho e condições para o fazer, depois podes ter uma repercussão disso. Portanto, às vezes, na arte, às vezes a repercussão muitas vezes não é imediata. As pessoas não podem pensar que isto é como plantar algo, mas depois é preciso regar e é preciso esperar que as coisas tenham o seu tempo. Mas é a forma que de te darem o adubo para tu poderes plantar, numa altura em que tu tens dificuldades por este cenário, é importantíssimo. E ao mesmo tempo, além disso, além de proporcionar, de poderes ter alguns frutos desse trabalho no teu património intelectual, é também a parte mental. É tremendamente importante, de novo, haver este tipo de iniciativas e de incluir o artista que está em casa, que não pode tocar ao vivo, que não pode fazer ações de promoção, quanto mais não seja online. É uma forma de lhe dar estímulo à criação e, sobretudo, ao saneamento mental, porque às vezes o pior das coisas não é ter tempo para pensar, o pior das coisas é precisamente esse, é não ter que pensar e pensar em coisas que não valem a pena. E se tu estiveres ocupado por fazer as coisas que tu mais gostas de fazer, que é o teu trabalho, e teres, é tipo uma benção. Eu penso que toda a gente que deveria tentar a trabalhar e a ter do que estar em casa, não é? Às vezes olhar para as paredes. E isso é muito importante, a parte mental. Porque se tu não tiveres também te sentires equilibrado nesse aspecto, depois é muito mais difícil tu estares minimamente descontraído para fazer as coisas. E também uma coisa que referiste, eu acho que é muito mais importante um apoio à criação que te ponha a fazer aquilo que tu gostas e que tu necessitas e que tu sabes fazer, do que aquele apoio que vem e que não serve para executar nada. Portanto, a nível mental e mesmo a nível do teu trabalho enquanto artista, é muito mais importante algo que te ponha a fazer arte do que algo que exclusivamente seja um apoio financeiro. Eu acho que é o mais importante, às vezes, é pôr-nos a produzir. Não somos máquinas, não produzimos dessa forma, mas é importante que os apoios tenham uma repercussão, deviam ser muitos mais e mais canalizados para a produção artística e não tanto para vamos apagar aqui o fogo, porque realmente isto está complicado para a grande parte dos trabalhadores da área da cultura. Vamos apagar este fogo para as pessoas poderem ter de comer este mês. Isso é importante porque já se chegou a um ponto que não houve antes apoio para a produção artística, percebes? Eu acho que é importante, antes de tudo, apoiar a criação artística. E se isso for feito de uma forma muito mais abrangente e eficaz, não vai haver tanta necessidade de ires ter que tocar em coisas muito mais complicadas, como é ter que matar a fome a uma pessoa ou pagar a luz para as pessoas poderem aquecer
o gás para as pessoas poderem aquecer num inverno gélido. Acho que isso às vezes acontece, esse in extremis, porque não houve um apoio para as pessoas poderem fazer o que podem fazer. Quando eu há pouco falava que gosto de fazer discos, ou quero fazer, ou acho necessário mudar de ares, e eu acho que serei sempre eu. Mas toda esta situação da pandemia vai ter consequências, frutos, tudo, vai haver muitos filhos da pandemia a nível artístico, vai haver muita repercussão do momento ímpar que estamos a viver. E as pessoas, por mais que se fechassem em casa e estivessem próximos das pessoas, algumas, não é? Que costumam, se calhar, passaram a conhecer melhor as pessoas com quem já conviviam, ou não é? Ou então ainda, a vida ainda ficou muito mais confusa. Portanto, é uma altura de sabemos que há coisas que vão ficar igual ao pior, mas sabemos que há coisas que vão mesmo mudar. E isso acaba por influenciar sempre um artista enquanto criador. Isso acabou por me influenciar, eu tendo que estar em casa, não podendo andar na estrada. É óbvio que eu tenho a possibilidade, embora não viva numa casa muito grande, tenho a possibilidade de ter vários instrumentos ao meu redor. E às vezes uma pessoa pega num instrumento que não utiliza habitualmente e começa a entrar numa nova forma de compor um novo mundo. E ao mesmo tempo começa a não poder viajar para os locais onde costumava viajar. Eu viajava muito para a Galiza, para o Alentejo, e coisas que eu não pude fazer neste período. E então descobri muita coisa junto à cidade onde vivo, em Braga. Descobri coisas locais belíssimos que eu não julgava que pudessem existir tão perto de casa. Descobri que a vida pode ser muito mais prazerosa a meia dúzia de quilómetros onde tu vives, onde as coisas descobri um bocadinho de paz nos montes ao redor de Braga e nas aldeias mais limítrofes do concelho, e isso acabou por me levar também a escrever de forma diferente, a utilizar outras coisas, a olhar para as coisas de forma completamente diferente. Senti-me muito mais, acho que sentimos muito mais despidos, e eu senti muito mais despido. Portanto, este trabalho é um trabalho bastante mais despido, mas ao mesmo tempo muito mais emocional e intenso. E acaba por, em termos conceptuais, ser uma ode a vários locais que circundam a vida urbana de Braga, mas ao mesmo tempo também a ser uma reflexão do seu cotidiano urbano e da contradição desse mesmo cotidiano, que acaba por ser uma cidade de média dimensão, mas tem horas de ponta também tem muito do urbano, muito citadino, e perceber como tudo muda com uma nova realidade onde passas a sair à rua e a não ver um carro. Não é uma coisa em Braga que é uma cidade com o movimento que Braga tem, tu saíres e percorreres quarteirões da cidade e não vês ninguém. Isso faz-nos realmente pensar o silêncio, não é? Eu moro numa zona dormitório da cidade e é quase cíclico, não é? Tu ouves os carros a passar, ouves o movimento e tu de repente deixas de ouvir, parece que realmente o mundo parou, não é? Pronto, isso acaba por influenciar e tu estás em casa e de repente, sem dares por isso, começas a trabalhar e as tuas composições começam a ir num caminho que tu já fizeste até agora. Pronto,
E também ao mesmo tempo também te dá muito tempo para tu ouvires novas coisas, não é? Explorares outras coisas, explorares a eletrónica minimal, basicamente a guitarra que me acompanha na estrada descansou um bocadinho nesta pandemia e eu dediquei-me a outras coisas, dediquei-me a procurar outro tipo de linguagens, mas de uma forma muito natural, e é isso que eu gosto nos discos, é uma pessoa que começa encontra as coisas encontram-nos a nós, nós não vamos, às vezes nós não encontramos as coisas vêm ter connosco e nós as descobrimos. E acho que foi uma descoberta também de mim enquanto instrumentista este disco. Portanto, é um disco que, na concepção na que está a ser feita, teve experiências que eu nunca fiz, mesmo a nível do processo, processo que está em curso de tratar o disco, misturar de uma forma que eu nunca tinha feito. E é por isso que eu também não vou estar aqui a falar muito de como é que fez o disco, do que é que fez o disco, o que há o centro do disco, porque acho que é uma surpresa, porque foi algo que eu nunca fiz de uma forma assumida. O Homem em Catarse sempre viveu dos seus dedilhados à guitarra, e este disco é completamente diferente. E por isso também é quase como um parar para respirar, é quase como abrir a porta a outra coisa. É sem dúvida não é um disco de romper com nada, mas é um disco que abre muita porta para outros lados, e é por isso que é o disco se calhar é o disco mais intenso que eu já fiz, embora de uma forma muito despida, como eu já disse. É o mais orgânico, é sem dúvida o disco mais orgânico que eu já fiz. E com novas influências e bastante diferente que tudo que eu fiz até agora. Havia luzes, não é? E eu agora começando a perceber como é que o disco vai resultar, ou está a ficar, e eu começo a perceber que já havia luzes que isto podia acontecer, mas nunca imaginei que pudesse fazer um disco desta forma e com esta abordagem. E, portanto, é aquele disco. Eu acho que eu, quando penso no que tenho feito, acho que eu gosto sempre de olhar, olha, aquele disco tem uma marca especial e é diferente dos outros todos. E este, sem dúvida, que é diferente, completamente diferente ou quando sendo finalizado, e mesmo poderá-me obrigar, no bom sentido, mesmo a repensar, e vai mudar certamente em alguma coisa a minha forma de apresentar ao vivo também, vai mudar. E, portanto, quando assim é um disco que, sem dúvida, que abre muitas janelas para muito lado.